Bem-vindo ao podcast da Rise Fitness, onde exploramos as forças transformadoras da saúde e do fitness. Embarque conosco nessa viagem e descubra os incontáveis benefícios de fazer atividade física ser parte da tua rotina diária. Não é sobre suar e perder peso, é sobre ter vitalidade e força para a vida. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, por favor curta e se inscreva no canal. O convidado de hoje é André Beijoca, ex-atleta profissional de futebol que atuou em clubes como Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e muitos outros, além de jogar pela Seleção Brasileira de Futebol de Areia. André Beijoca é formado em Educação Física e atua como técnico de futebol profissional, como consultor de jovens talentos e ministra aulas nos cursos da CBF. Ele vai falar sobre a evolução do futebol e como o atleta vive essa modernidade. Estamos aqui agora com o nosso craque André Beijoca e a gente vai começar logo falando, do início da carreira dele, como ele começou, onde, ele vai dividir, compartilhar com a gente os primeiros passos. Fique à vontade, Beijoca. Alessandro, é um prazer estar aqui, com você mais uma vez. Mais uma vez eu digo, falando contigo, você é um amigo querido de muitos anos e é um prazer estar aqui no podcast da Ride Fitness Isso. e a gente fazer parte dessa história tão bonita que você está construindo aí também. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado você pelo convite. A carreira do André Beijoca começou muito cedo. Eu costumo falar para as pessoas que eu jogo futebol desde a barriga da minha mãe, porque as pessoas costumavam falar que eu chutava muito na barriga, então eu já treinava na barriga da minha mãe. Mas com 10 anos de idade eu comecei a ir para o Esporte Clube Bahia e lá fiquei até os 16, quando eu me ausentei durante um ano que eu fui para o Clube de Regatas Vasco da Gama, e depois, aos 18, eu retornei ao Bahia e tive a oportunidade de me tornar profissional dentro do clube que eu cresci, praticamente. Depois eu tive uma passagem rápida pelo Vitória, assim que eu saí do Bahia, e depois eu fui tocar minha carreira, joguei em alguns clubes no interior de São Paulo, no Catanduvense, no Novo Horizontino, no Primavera de Dayatuba, joguei no Fortaleza depois, tive a oportunidade de jogar pelo Fortaleza, que foi uma das maiores felicidades da minha vida, que eu digo como atleta profissional de futebol, pelo fato de eu ter nascido em Fortaleza, na época que meu pai jogou lá no Fortaleza. Para ter o prazer de vestir a camisa do Fortaleza, para mim foi uma honra muito grande. Depois tive a passagem rápida, da mesma forma que eu tive no Vitória, no Ceará. Aqui na Bahia também ainda tive a oportunidade de jogar em alguns clubes, no Galícia, no Fluminense de Feira, no Ipiranga. E depois apareceu o futebol de areia na minha vida, E foi muito bacana essa passagem Sim, do sim. futebol de areia. Lembramos muito você com a amarelinha do futebol de areia. Inclusive, a gente vai falar muito mais a respeito disso no decorrer do podcast. Saber como era ali jogar com aquelas feras. Tive essa felicidade, na minha vida de jogar com grandes atletas na seleção brasileira e disputar torneios nacionais, internacionais. Realmente foi uma passagem muito bacana da minha carreira como atleta de futebol. No beach soccer, realmente foi um momento bom, porque eu já estava dentro da faculdade de educação física e foi um gancho para eu continuar jogando, de alguma forma. Como eu tinha me afastado do futebol profissional para poder estudar, e apareceu o beach soccer, e foi uma coisa que casou bastante com a minha faculdade. Muito bem. E já tratando do início da carreira, Beijoca, hoje, quando você vê o clube com muito mais recursos, muito mais estrutura e ainda dando espaço para a ala feminina, conta para a gente como o futebol nesse aspecto ele evoluiu na questão de o cuidado com o atleta que está começando, a inteligência emocional que ele deve ter, os cuidados com a nutrição, a estrutura do clube. Sabemos que não é fácil, né? Principalmente na parte do futebol feminino.
ainda se desenvolvendo, né? Elas estão tomando o espaço delas. Queria que você comentasse a diferença do seu tempo com o futebol atual, as vantagens que um atleta hoje mirim, infantil, juvenil tem. Ó, eu vou começar até pelo salário dos atletas, né? Hoje, um atleta com 15, 16 anos, ele já tem um contrato com o clube, ele já tem um contrato com o empresário, ele já recebe um salário digno, ele pode manter a família dele com essa idade tão baixa. Às vezes, o cara é responsável pela família inteira. E na minha época, cara, eu fui até os 20 anos de idade, até antes de assinar como profissional, eu não recebia nada, nem ajuda de custo, né? Então, a diferença já vem logo por aí. Então, assim, não que nós não fôssemos cobrados por não receber salários, nós éramos cobrados, sim. Tinha a cobrança da diretoria do clube, da família, dos amigos, né? Das pessoas à nossa volta, e a cobrança nossa com a gente mesmo pelo que a gente fazia na época, que era jogar futebol. Mas hoje em dia, eu tive a oportunidade de passar no Palmeiras agora, no final do ano passado, 12 dias, e, Alessandro, é surreal. Os meninos não têm que se preocupar com nada. Eles têm o transporte que pega na porta do hotel, eles moram no hotel, tem uma alimentação fora da curva, tem um acompanhamento com psicólogo, tem fisiologista, eles têm analista de desempenho. Isso tudo, na minha época, não existia. Era só o preparador físico e o treinador, e acabou. Se você tivesse um problema emocional, se você tivesse sofrendo qualquer problema, era frescura isso. Tá Sim, de frescura. Hoje não, hoje isso, graças a Deus, hoje é levado a sério, né? Os atletas hoje conseguem evoluir devido a um acompanhamento com psicólogo, com um nutricionista, com um fisiologista. Então, assim, tudo isso, como o futebol hoje gera muito dinheiro, né? Hoje, futebol é um esporte que roda muito dinheiro. Um atleta com 15, 16 anos, ele está valendo milhões. Então, ele tem que ser bem cuidado, ele tem que ser bem tratado pelo clube. E isso a gente está falando de atleta que está jogando num clube que tem todo um suporte, como o Palmeiras. Mas sim, existem muitos meninos aí que jogam em categorias de base, de clubes menores, e não tem nada disso, entendeu? Não tem um nutricionista, não tem psicólogo, enfim, não tem todo um suporte, um staff que por trás que realmente venha dar esse suporte para o menino se desenvolver. Então ele tem que ser mais forte do que o atleta que está num clube grande, porque ele tem que querer muito chegar, ele tem que querer muito que aquilo aconteça para poder de verdade acontecer. E a gente sabe que muitas das vezes acontece, mas esse atleta ele não joga em clubes grandes de Série A. Ele joga campeonatos estaduais, ele joga campeonatos de Série D, série C, e está ali sobrevivendo do futebol, né, pagando as contas, construindo o patrimônio dele, independente de qualquer coisa, que seja o patrimônio, uma casa ou duas casas, enfim, mas o cara está ali na batalha, buscando uma oportunidade, buscando um sonho, e eu acho que isso é o que é mais importante também, viu, Alessandro? A gente está sim, fazendo o que a gente ama, eu acho que isso é muito válido na nossa vida. Não verdade. adianta, a gente tem que fazer, eu costumo falar que a gente veio para cá para ser feliz, Isso, e não adianta eu amar fazer uma coisa e não poder fazer, isso é muito triste, isso faz com que as pessoas, às vezes, na minha ótica, né, na minha visão, faz com que as pessoas se debandem para caminhos errados, né, que entrem para a droga, para a bebida, sim, é, sim. né, Por enfim. isso o cuidado, não é, André? O cuidado ele precisa ser em todas as áreas, né? Se tratando do atleta infanto-juvenil, onde ele está ali começando a crescer, a conhecer o mundo, né? As coisas. Então,
como você falou, clubes grandes hoje oferecem todo esse suporte, né? É, na, no caso de uma crise, né, de uma temporada ruim, de jogos ruins, de uma sequência ruim, não deixar o atleta desistir, né? Outro dia desse eu até vi que um atleta do profissional do Bahia chegou a anunciar que era o último jogo da carreira dele. E não foi, né? Graças a Deus, ele já foi transferido e o pessoal do Bahia foi nele, já conversou com ele, já deu o suporte necessário. Imagine um jogador profissional, imagine a cabeça de um atleta mais novo. É por aí você tira. Você deu um exemplo muito recente e muito bom. Esse atleta, Diogo Rosa, do Bahia, ele fez um jogo ruim, a torcida vaiou e o cara queria parar de jogar futebol. Agora, veja quanto não já foi investido nesse atleta, quanto o clube já não investiu, quanto o empresário já não investiu. E não é por isso que se o atleta quisesse parar de jogar, não teríamos que apoiar ele, não. Teríamos que apoiar a decisão dele, porque ele é um ser humano e ele tem que ser feliz, ele tem que ser. Mas só que o Bahia foi muito bem, o Bahia hoje tem uma estrutura fora do comum, né? Tem todo esse suporte com psicólogo também, enfim, e eu acho que esse suporte está tá sendo bem feito, essas ferramentas estão sendo bem usadas e o atleta continua aqui no Bahia, continua jogando e graças a Deus seguiu a carreira dele. Que ótimo. E acho que vai voltar para o clube que ele jogou em 2020 até 2022. Muito bom. É porque tem isso, né, Alessandro? Às vezes o cara não se sente confortável em um ambiente, é aquela situação de que o jogador chega no Bahia e faz 50 gols, aí vai para o Flamengo, faz dois. Aí é questão, ainda mais quando vai para a Europa, aí sai da Europa, vem para o Brasil. Essa questão da adaptação ao ambiente que ele se encontra, isso tudo faz com que o atleta tenha um rendimento melhor ou pior. Então, eu acho que isso também pode estar interferindo no rendimento do atleta. E agora a gente vai tratar do futebol feminino, que ainda essa questão aí é mais acentuada ainda, né, Beijoca? Porque por si só a mulher ela é vulnerável ainda mais a fatores emocionais, né, pela sua natureza, né? E você já tem uma experiência vasta com o público feminino, as jogadoras. Eu gostaria que você falasse dos cuidados, se são, se é uma aproximação diferente, se tem que trabalhar de uma forma um pouco mais específica. Olha só, o feminino tem muitas peculiaridades. Eu acho que dentro de campo é tudo igual. Treinamento, modelo de jogo, padrão de jogo, elas assimilam bem, é tudo igual. Forma de treinar, forma de jogar, enfim. Dentro do campo é praticamente 100% igual ao masculino. Agora, fora de campo, Alessandro, é muito diferente. Muito mesmo, não é pouco, não, é muito. Como você acabou de falar, aí, esses fatores hormonais que a mulher tem, né, no ciclo menstrual, todos os meses, isso às vezes interfere muito em algumas atletas, no lado emocional, no aspecto físico, né, no rendimento dela dentro do campo. E tem umas que sentem mais, outras sentem menos, né? Então você tem que ter todo um processo dentro do seu grupo, do seu trabalho ali, naquela comissão técnica que você monta para poder lidar com as atletas, o tato com essas atletas, porque tem umas que aguentam pancada, outras não. No masculino, não. No masculino, você pode tratar todo mundo igual, da mesma forma, aí gritar com um, gritar com outro, e os caras vão assimilar, mas no feminino não é assim. O feminino, ele é muito diferente nesse aspecto emocional, até pela condição hormonal das meninas. Tanto que a última Copa do Mundo, não. A Copa do Mundo que os Estados Unidos ganhou, foi a última? Não estou me recordando agora aqui, mas Não, foi antes não, dessa. antes dessa que teve agora, perfeito. E os Estados Unidos ganhou, aquela atleta que fez o gol, os clubes hoje na Europa, eles monitoram o ciclo menstrual da atleta.
Eles monitoram para ver quando o atleta vai estar no ápice do seu rendimento e quando ela não vai estar. Quando ela vai estar aqui para poder dar e quando ela vai estar aqui. Então, você usa a atleta aqui e dá um descanso nela aqui, se tiver um jogo, por exemplo, né? E a atleta hoje, ela compreende isso. Então, aquela atleta que fez o gol na Copa do Mundo, no jogo no domingo, ela, na segunda-feira, a comissão técnica americana já sabia que ela ali era o auge dela. Então, ela Interessante. isso aí hoje, a maioria dos clubes tops de linha hoje do mundo fazem esse acompanhamento do ciclo da mulher para justamente saber aonde ela, qual o momento que ela vai estar podendo render mais do que outras atletas. Então isso faz a diferença, né? Fez uma decisão de Copa do Mundo. Eu convivi com algumas atletas que a Raquel, por exemplo, a lateral direita que jogava comigo, que hoje está no Avaí, no Kinderman. Quando está no ciclo menstrual dela, o rendimento dela, ela mal consegue correr dentro de campo. E é visível, porque é uma atleta de velocidade, uma atleta de força, Uhum. e quando está assim, ela realmente não consegue desenvolver o futebol que ela demonstra normalmente. Então, isso interfere demais, demais no rendimento da atleta. E, fora isso, né, o trato que você tem que ter com as atletas, a forma de falar, isso me ajudou muito, né, porque a gente vem muito dentro do futebol masculino e a gente tem um palavreado Sim. grosseiro, vamos dizer assim, e esses 10 anos dentro do futebol feminino me fez aprender a ter mais calma, a ter mais paciência, a entender o outro, sabe? Compreender, se pôr no lugar, ter mais empatia. Isso me ajudou muito, muito como profissional. Essa vivência dentro da modalidade do futebol feminino me ajudou muito nesse sentido. Sim, eu mesmo tenho uma filha que joga voleibol, 15 anos, e você percebe que alguns dias são piores do que outros dias. Uns dias ela tá mais forte, outros dias ela tá mais vulnerável. É dessa forma mesmo. E a Interessante. diferença às vezes, é muito grande. É muito, mas isso é de atleta para atleta. Tem atletas que não sentem tanto, e tem atletas que sentem muito esse processo. Muito bom. Eu creio que você, né, viu, vivenciou vários momentos, não só na sua própria pele, como colegas de trabalho, onde o atleta teve que se superar, dar a volta por cima, né? Outros acabaram não continuando, mas eu creio que você viu os dois lados da moeda, né, Beijoca? Então, assim, o futebol tem muito disso. Às vezes o cara tem um talento absurdo e acha que vai conseguir chegar. E o outro é esforçado pra caramba e não tem tanto talento, mas o esforçado, né, ele quer chegar, ele quer fazer. E o talentoso fica no meio do caminho. Eu acho que Veja, isso é acontece, mental, né? isso acontece porque você entra na zona de conforto. Todo mundo fala para você, pô, você joga demais, você é craque. Só que o outro tá lá correndo pra caramba, treinando pra caramba, e na hora que tem que chegar no campo para dar o retorno que o treinador quer, o que tá treinando pra caramba dá, e você não vai voltar para marcar, você não vai fazer a recomposição porque você acha que você é craque, ou então porque fisicamente você não vai conseguir fazer isso porque você não treinou como deveria, porque você acha que só o seu talento ia resolver. Então, hoje é muito complicado essa situação aí. Eu acho que o atleta tem que entender que ele é talentoso e ele tem que treinar mais do que o esforçado, para ser o diferente, para ganhar dinheiro e construir a vida dele. Eu acho que quando você consegue botar isso dentro da cabeça do atleta e ele absorve, e ele vai para frente fazendo o que ele tem que fazer, o talento com esforço, aí não tem como não dar certo. Entendi. E o que eu gosto em você, Beijoca, é que você já fazia coisas que o atleta de hoje está começando a abrir a cabeça. Você jogava, mas você se preocupava com a sua educação, o seu enriquecimento pessoal, né? Tanto que a primeira vez que eu te vi foi na faculdade, na UXAL. Eu estava lá com meu irmão, Christian,
e ele apontou para você assim, falou: aquilo ali é Beijoca, ele joga na seleção brasileira de futebol de areia. Eu queria que você falasse primeiro da preocupação em ter uma formação acadêmica, que hoje é, te ajuda muito, né, como pessoa, e logo depois eu queria que você falasse da sua passagem na seleção brasileira de futebol de areia, jogando ao lado de vários craques, que eu ficava ali no esporte espetacular, já esperando a hora de ver, velho. Cara, isso foi muito engraçado, porque assim, o estudo na minha vida, né? Eu fiz, concluí o segundo grau, e eu não ia fazer faculdade, eu não iria fazer faculdade, mas quando Deus tem um propósito na sua vida, eu acho que Deus fala assim para você, ó, você pode ser muito mais do que você está pensando em ser, então eu vou colocar isso aqui no seu caminho. E aí eu conheci uma menina que era professora e ela falava assim para mim, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade. Eu falava, não, não, não posso fazer faculdade agora, não, porque eu estou jogando, eu vou viajar, daqui a pouco aparece um clube aí, eu tenho que ir embora e tal. Essa situação, né, da gente, jogador de futebol, que uma hora está num lugar, outra hora está em outro lugar. Mas aí ela foi na minha casa, me pegou um dia lá e falou, vamos aqui comigo. Me botou dentro do carro, nós fomos no cursinho para vestibular, ela me inscreveu no cursinho, eu paguei lá meu cursinho, ela fez eu me inscrever no cursinho, e aí eu acabei fazendo o curso, acabei prestando vestibular, acabei passando na faculdade, e foi aí que eu olhei a vida já com outros olhos, porque também o Flávio Tanajura, que hoje está nos Emirados Árabes, é auxiliar do Marcelo Chamusca, O já ex-zagueiro. fazia isso, ele jogava no Vitória e ele já fazia faculdade também. Ah, sim. E isso foi um estímulo também que eu tive muito grande, acho que o Flávio nem sabe disso, que ele foi uma referência para mim com relação a isso. Mas eu fui fazer a faculdade, fui estudar, porque eu pensei, pô, o Flávio faz, por que que eu não posso fazer? Né? Já que Uhum. ele faz e joga, eu posso fazer e jogar também. E aí, no ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que apareceu o futebol de areia, eu fui convidado para participar do Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia, e acabei indo e fui vice-artilheiro, fui jogador revelação do campeonato, Eu e na lembro. semana e na semana seguinte que acabou o brasileiro, eu já estava vestindo a camisa da seleção brasileira fora do país e jogando torneios com a seleção, viajando sempre. E foi uma coisa que foi paralelo à minha faculdade. Eu me afastei um pouco do futebol profissional. Isso foi em 97, 98, 99 ainda voltei para o Bahia, né? 99 eu ainda voltei para o Bahia. Assinei com o Bahia novamente em 99, mas pelo fato de eu ter parado o futebol profissional durante 2 anos, a carga de treinamento naquele período de 2 turnos, eu acabei sentindo, eu tive uma lesão muscular que eu nunca tinha tido na minha carreira. Eu sempre fui um atleta muito forte, que eu sempre me cuidei muito, Uhum. mas pelo fato de eu ter parado a atividade profissional, vamos dizer assim, durante um período muito longo, quando eu retornei, eu tive esse problema, né? Tive uma lesão muscular. E aí, por conta disso, eu acabei ficando mais para trás. Depois, o Bahia acabou me emprestando para jogar o Campeonato Baiano por outro clube. E eu acabei optando por seguir minha carreira fora do campo. Depois desse episódio, eu acabei seguindo para fora do campo para estudar, né? Continuar estudando e virar treinador de futebol, que é o que eu sou hoje. Sim. Fala só as estrelas que você jogou aí, que você Ah, compartilhou eu tive o no prazer de futebol de jogar areia. com Edinho Nazaré, eu tive o prazer de jogar com Cláudio Adão, eu tive o prazer de jogar com Careca, eu tive o prazer de jogar com Júnior, né? Paulo Sérgio, Paulo Vitor, goleiro do Fluminense, seleção brasileira também. Eu não cheguei a jogar com o Zico, cara, não, nos eventos não estava mais batendo, porque
eu não consegui jogar com o Zico, mas eu tive a oportunidade de jogar com essas grandes feras que eu acabei de falar aí, Sim, sim, sem falar nos meninos do futebol de areia que são referência, né? Que é o Jorginho, que foi, para mim, um dos maiores da areia, sim. se não o maior até Neném, hoje. O Neném, o Negão, o Magal, o Juninho, o próprio Robertinho, goleiro, sensacional. Não, aquela geração era realmente era diferente, bem diferente, diferenciado. ótimo. E hoje, Beijoca, você é um instrutor da CBF, não é isso? Eu tive a oportunidade de fazer a licença A da CBF para trabalhar com futebol profissional e quando eu acabei de fazer a licença, eu fui convidado pelo pessoal da CBF para poder dar aula, né, nas outras licenças que teriam aqui em Salvador. E é isso, né, cara? Eu acho que o estudo ele vai abrindo portas para você e você tem que ir aproveitando, tem que ir se especializando. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz com esse convite e fazer parte do clube de instrutores, né? Do grupo de instrutores da CBF Academy hoje, para mim, foi muito gratificante dar aquela aula e fazer parte desse grupo. Nós também ficamos muito felizes quando vimos que você era um deles. É, você traz a sua experiência, né? Do futebol baiano, do futebol nordestino, e ainda também sendo o filho de uma lenda do futebol brasileiro, né? Então isso vai somar muito para quem assistir, quem ouvir, quem se inscrever nos cursos, né? Onde você vai ministrar, né, as aulas. A gente tem feito um trabalho bacana aqui em Salvador com relação a isso, a ministrar aulas, né, para meninos pequenos, para poder ajudar o desenvolvimento do futebol dos meninos, né, ter um conhecimento, porque às vezes o menino joga, mas ele não tem o conhecimento da parte técnica, da parte tática do jogo, e é bom a gente ir colocando isso. Às vezes as pessoas ficam falando, o futebol está acabando porque hoje é só tática. Mas o jogador, ele, pelo menos, né? Eu como treinador, dou total liberdade para o jogador fazer o drible, dar o drible, driblar, fazer o que tiver que fazer dentro do campo, mas eu acho que a parte tática é fundamental para um atleta que quer ser um atleta de alto nível, de alto rendimento. Eu acho que ele tem que ter essa compreensão. É fundamental essa compreensão para poder ele entender o jogo. Eu acho que isso é muito importante e a gente vem fazendo um trabalho. Eu faço um trabalho individual também com os atletas aqui. Tem pessoas que me procuram e a gente vem fazendo um trabalho aqui bacana, desenvolvendo um bom trabalho. E com relação às palestras, a gente também vem fazendo alguns trabalhos aqui, dando palestras. Quem sabe uma hora dessa eu estou aí junto de você aí, dando uma palestra por aí, né? Estou esperando esse convite aí para a gente poder fazer uma parceria aí, Com legal. certeza, você é mais do que bem-vindo. Gostaria de ouvir de você, no cenário do futebol mundial, o quão moderno hoje é o futebol brasileiro, Beijoca, comparado com a escola europeia. Estamos atrás, estamos na frente, está empatado. Olha só, Alessandro, existem características no Brasil, existem características na Europa, na Itália, na França, na Indonésia, no Japão, sabe? São características do futebol local. Cada futebol tem uma forma de ser pensado e uma forma de ser jogado. As pessoas gostam muito de se basear pelo futebol europeu, pelo seu futebol que todo mundo visualiza no mundo inteiro, modelo de jogo, enfim, essas situações todas. Mas, assim, existem muitas características que, por exemplo, você vai jogar aqui no interior da Bahia, você não consegue jogar direito porque o campo não lhe permite você jogar como joga o Pepe Guardiola no City, que é trabalhando a bola, tocando para um lado, tocando para o outro, com a posse da bola, mantendo a... É muito difícil porque o campo não permite esse tipo de... Então, assim, são características, né, locais
que eu estou falando agora, mas assim, a nível Brasil, né, eu estou falando de jogadores, eu estou falando pelo fato de Série C, Série D, até Série B, mas quando você joga na Série A, que os campos são todos muito bons, na sua maioria, com características diferentes, que agora estão implantando grama sintética por aqui pelo Brasil também, que eu É outro realmente eu não debate. gosto. Eu não gosto, particularmente eu não acho viável, eu acho prejudicial ao futebol brasileiro, tá? É o que a gente está falando com relação a características. Mas, assim, o brasileiro hoje precisa, sim, a gente costuma falar que o europeu veio no Brasil e levou o que a gente tinha de melhor e implantou. Eu acho que a gente tem que pegar o que o europeu também tem de melhor e trazer para cá e implantar dentro das características do futebol brasileiro, como Entendo. eles implantaram dentro das características do futebol europeu. Eu acho que tudo é válido. Ah, o futebol moderno, o futebol de antigamente, lógico. O futebol hoje joga-se muito mais compactado, é muito mais velocidade, é muito mais força. É diferente do futebol de antigamente, é bem diferente do futebol de antigamente. Mas não tira a beleza do futebol de antigamente e nem tira a beleza do futebol de hoje. Eu acho que as coisas mudam, tudo muda, né? Não foi só o futebol que mudou, tudo mudou. Então, eu acho que o futebol hoje ele tem que ser jogado dentro do seu modelo de jogo, dentro das características locais, né, que permitem fazer aquele modelo de jogo, devido a campos, devido a clima, devido a, enfim, outras situações que às vezes a gente não controla, mas o futebol brasileiro precisa melhorar, precisa evoluir, sim, principalmente na minha ótica, na parte tática. Eu acho que quando eles conseguirem entender que a parte tática também é muito importante, é porque eu sou um treinador apaixonado pelo modelo de jogo posicional, né? Eu gosto Hum. muito da parte tática do posicional, eu gosto muito de trabalhar isso. Então, aí já é uma ótica minha, né? Tem alguns que não gostam, mas dizem que robotiza. Eu não acho que robotiza o jogador. Eu acho que ele vai estar naquele espaço que ele foi designado para estar no momento do jogo pelo treinador, mas ele tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser dentro daquele espaço. Sim, Então, são esses, um 10 é um 10, né, Beijoca? Um 10 sempre vai ser um 10. com certeza, com certeza. Então, eu acho que a gente fazendo o futebol brasileiro precisa melhorar, precisa evoluir, assim como o futebol europeu em alguns itens também, a gente tem que estar sempre buscando evolução. Mas o futebol europeu hoje, na minha ótica, está um pouquinho à frente do futebol sul-americano. E tem outros continentes vindo muito fortes também, né, Beijoca? Com certeza, com certeza. Continente asiático, africano, O não americano tem, evoluiu. não tem mais bobos, né? Taticamente, olha só, o futebol africano, ele taticamente evoluiu muito. E quando esses caras conseguirem entender direito mesmo o jogo, nossa senhora, vai dar muito trabalho. Porque a técnica já é parecida com a nossa, no caso. Muita força, muita velocidade, muita habilidade. E com o entendimento tático, nossa, esses caras não vai demorar muito para ter uma seleção africana finalista de Copa do Mundo, semifinalista de Copa do Mundo. É, já teve, no caso, Marrocos, né? Isso, isso. Gostaria de te agradecer. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu vou pedir que você deixe aí um conselho para quem está começando, seja na parte acadêmica ou na parte do esporte em si, né? Hoje, com tanta distração, né, Beijoca? Gostaria que você falasse para o jovem o melhor jeito de encarar essa vida no esporte. Alessandro, primeiramente foi um prazer, né? Prazer foi meu de estar aqui com você, cara. Saudade de te dar um abraço, mas eu acho que em breve a gente vai estar junto novamente. E o cara que quer, às vezes o cara até não tem, é como a gente estava falando, questão do talento, né? O talento do jogador, mas a vontade de estar ali dentro é muito grande. Então, se focar desde desde novo. Ah, é difícil porque tem. Pô, a gente sabe, né? A gente sabe, eu morar em Salvador, cidade festeira, verão, praia, festa.
era difícil ficar em casa no final de semana, mas eu abri mão de muitas coisas para poder eu chegar aonde eu cheguei, né? Joguei no Bahia, joguei no Fortaleza, no Ceará, no Vitória, enfim, joguei no Campeonato Paulista, mas eu abri mão de muita coisa para poder chegar a, a, a entrar, a estar dentro de campo, né? A conseguir vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, que não tem coisa mais gostosa nessa vida. É tipo a maior emoção que eu tive na minha vida, acho que eu não vou ter outra igual, que é estar em cima do pódio e ouvir o hino nacional. Acho que isso, para um atleta, é o auge de qualquer coisa. E eu tive esse prazer de estar num pódio ouvindo o hino nacional fora do meu país. É querer mesmo, é se dedicar, abrir mão de muita coisa para poder chegar no objetivo, porque o futebol ele permite você viver o futebol até os 30 anos, mas não deixar de estudar, não deixar de se preparar, porque o depois é complicado, o depois é complicado. Sim. Eu tive essa sorte de fazer essa faculdade, pelo fato de ter aparecido essa pessoa na minha vida que me pegou e me empurrou mesmo para dentro da faculdade, mas muitos amigos meus não tiveram essa sorte, não tiveram essa disposição de ir para a faculdade, e hoje sofrem por conta disso, porque depois que acabaram de jogar bola, não tem uma profissão, não sabe para onde vai, não sabe, fica meio sem rumo, é um barco à deriva. Eu acho que se você puder jogar futebol e puder conciliar isso com um estudo, uma formação, é a coisa mais certa que você faz na sua vida. Esse é o conselho que eu dou para quem está começando. Muito bom. Muito obrigado, Beijoca. Um abraço, meu querido, tamo junto, um beijo grande.